Boa noite. Acomodem-se e preparem-se para uma viagem ao limite da nossa compreensão. E se eu vos dissesse que existe algo no universo capaz de se mover mais depressa do que a luz? Algo que desafia diariamente a lei mais famosa da física, estabelecida por Albert Einstein. Parece ficção científica, não parece? Mas é a realidade. Hoje, na nossa palestra noturna, vamos mergulhar num dos mistérios mais belos e enganadores do cosmos, o enigma da sombra cósmica. E no final desta viagem, vão perceber como é possível ultrapassar a luz sem quebrar uma única regra. Já agora, o que pensam que é esta sombra? Partilhem as vossas primeiras hipóteses nos comentários, antes de iniciarmos esta imersão. Vamos começar. Antes de partirmos em perseguição da sombra, vamos assentar as bases. No início do século XX, Albert Einstein ofereceu ao mundo a sua teoria da relatividade especial. Um dos seus postulados fundamentais era a afirmação de que a velocidade da luz no vácuo é uma constante, cerca de 300.000 quilômetros por segundo. E isto não é apenas muito rápido. Este é o limite de velocidade absoluto para tudo o que tem massa e que transporta informação. Por quê? Imaginem que estão a tentar acelerar uma nave espacial. Quanto mais a sua velocidade se aproxima da velocidade da luz, mais energia é necessária para acelerá-la. Para atingir a velocidade da luz, seria necessária energia infinita. O universo parece dizer-nos: esta barreira é intransponível. Este princípio tornou-se a pedra angular da física moderna. Ele define as relações de causa e efeito e a própria estrutura do espaço-tempo. Qualquer violação levaria a paradoxos, onde o efeito poderia preceder a causa. Então, como é que a sombra consegue contornar esta lei universal? Vamos começar com a pergunta mais básica de todas. Afinal, o que é uma sombra? Geralmente nós a vemos como uma espécie de objeto escuro que nos segue. No entanto, do ponto de vista da física, a sombra não é um objeto. É uma região do espaço onde a luz não consegue chegar, bloqueada por um obstáculo. A sombra é, essencialmente, a ausência de fótons. Ela não tem massa, não possui energia, nem densidade ou temperatura. É apenas um zero informacional, um vazio no fluxo de luz. Imagine uma sala com uma centena de lâmpadas no teto. Se desligarmos uma delas, uma mancha escura aparecerá no chão. Se as formos desligando alternadamente, essa mancha irá mover-se. Mas será que algo material está realmente se movendo? Não. O que se move é apenas o limite entre a luz e a sua ausência. Esta é a ideia crucial que nos ajudará a desvendar todo o mistério. A sombra não é uma coisa, mas sim um efeito. Ela não obedece às mesmas regras dos objetos físicos, porque por si só não é um objeto físico. Agora, vamos fazer uma experiência mental que demonstra como um ponto pode se mover mais rápido que a luz. Imagine que você está no centro de uma sala circular gigantesca. As paredes dessa sala estão a uma distância de, digamos, 1 ano-luz de você. Você segura um poderoso apontador laser. Você aponta o feixe para a parede e uma mancha brilhante aparece. E agora você faz um movimento simples. Gira levemente o pulso, apenas 1 grau. O que acontece com o ponto na parede? Ele se moverá instantaneamente ao longo de um arco. Vamos calcular a distância que ele percorre. O comprimento de uma circunferência com um raio de 1 ano-luz é gigantesco. Até mesmo um pequeno deslocamento angular fará com que esse ponto de luz percorra uma distância colossal na parede. Se você girar o pulso rápido o suficiente, digamos, em apenas 1/100º de segundo, a velocidade linear desse ponto na parede irá exceder a velocidade da luz muitas vezes. Mas isso viola as leis da física? Não, porque são fótons diferentes que viajam do laser para a parede. O ponto A e o ponto B na parede são iluminados por partículas de luz distintas. Não houve qualquer transferência de informação mais rápida que a luz entre eles.
O mesmo princípio se aplica à sombra, só que de forma inversa. Agora, imagine o mesmo cenário, mas com uma pequena diferença. Em vez de ter uma lanterna na mão, você é a própria fonte de luz, como uma lâmpada acesa. E à sua frente, a uma distância curta, você segura o seu dedo. A sombra do seu dedo será projetada naquela mesma parede distante, a 1 ano-luz de distância. Essa sombra será gigantesca. Agora, você faz o mesmo movimento. Apenas move ligeiramente o dedo. A sombra na parede vai disparar de um ponto ao outro. E, novamente, devido à distância colossal e às leis da geometria, a velocidade linear desse deslocamento pode ser absurda. Ela pode ultrapassar a velocidade da luz em milhares e até milhões de vezes. E mais uma vez, não há nenhuma violação das leis da física. Isso acontece porque a sombra é, fundamentalmente, a ausência de luz. No ponto a luz parou de ser bloqueada. Enquanto isso, no ponto B, ela passou a ser bloqueada. Esses dois eventos não estão ligados diretamente. A informação sobre o movimento do seu dedo chegou a diferentes partes da parede à velocidade da luz, mas o limite da sombra em si se moveu, formalmente, mais rápido. Vamos levar o nosso experimento mental para o espaço sideral. O universo nos oferece as condições perfeitas para observar este fenômeno. Precisamos de uma fonte de luz, um obstáculo e um ecrã muito distante. Como fonte de luz, podemos ter qualquer estrela ou até mesmo uma galáxia inteira. Já o papel do ecrã é desempenhado por gigantescas nuvens de gás e poeira interestelar, as nebulosas, que podem se estender por muitos anos-luz. E o que pode servir de obstáculo? Basicamente, qualquer objeto que esteja entre a fonte e o ecrã. Por exemplo, um planeta, outra estrela ou até mesmo um buraco negro. Mas os criadores mais fascinantes destas sombras superluminais são os pulsares. Estes objetos incríveis são ideais para o nosso propósito. Eles giram a uma velocidade estonteante e criam o efeito de um farol cósmico. É através deles que podemos observar como a sombra, literalmente, corre pelo espaço, ultrapassando a velocidade da luz. Afinal, o que é um pulsar? Imagine uma estrela muito mais massiva que o nosso Sol. No final da sua vida, ela explode numa supernova. Depois desse evento grandioso, o que resta pode ser um núcleo superdenso. Este objeto é chamado de estrela de nêutrons. O material é tão incrivelmente compacto que uma colher de chá dele pesaria bilhões de toneladas. Algumas destas estrelas de nêutrons possuem campos magnéticos extremamente fortes e emitem feixes estreitos de radiação, tanto ondas de rádio quanto luz visível, a partir dos seus polos magnéticos. A estrela em si gira muito rapidamente, chegando a completar centenas de rotações por segundo. Como resultado, este feixe varre o cosmos, tal como o farol de um navio. Se a Terra estiver no caminho deste feixe, detectamos flashes periódicos. É precisamente por isso que estes objetos foram nomeados pulsares. Para o nosso experimento, um pulsar é o obstáculo rotativo ideal, ou, para ser mais exato, a fonte de luz perfeita para criar uma sombra em movimento. Vamos agora juntar todos os componentes. Temos um pulsar que gira, digamos, 10 vezes por segundo, emitindo um feixe de luz bem estreito. A uma distância colossal, a milhares de anos-luz, encontramos uma nuvem gigante de gás e poeira. Este será o nosso ecrã. O feixe do pulsar, ao varrer essa nuvem, a ilumina, criando um ponto de luz em movimento. A velocidade desse ponto, como vimos no nosso experimento mental com o laser, pode superar a velocidade da luz em muitas vezes. Agora, imaginemos que existe outro objeto entre o pulsar e o ecrã, por exemplo, uma pequena e densa nuvem de poeira. Ela irá bloquear o feixe do pulsar. E aí, pelo ecrã gigante da nebulosa distante, não correrá um ponto de luz, mas sim a sua sombra.
e a velocidade dessa sombra será exatamente a mesma, superluminal. E de facto, os astrônomos observam fenômenos como este. Eles veem padrões de luz e sombras de pulsares a varrer as nebulosas distantes, e a velocidade calculada desses movimentos é absolutamente impressionante. Para dar uma ideia da dimensão, vejamos um exemplo específico. Tomemos como referência o famoso pulsar na nebulosa do Caranguejo. Ele está girando a uma velocidade de cerca de 30 rotações por segundo. A nebulosa em si, que funciona como uma espécie de tela, está localizada a alguns anos-luz de distância do pulsar. Cálculos básicos mostram que as sombras e os pontos de luz projetados por esse pulsar na matéria da nebulosa se movem a uma velocidade aproximadamente 500 vezes superior à velocidade da luz. Imagine isso. Enquanto um fóton de luz que saiu do pulsar leva para alcançar a nebulosa, a sombra projetada nela já deu centenas de voltas completas. É como se fosse um cinema cósmico gigante, onde o projetor gira tão rápido que a imagem projetada na tela se move mais depressa do que a própria luz emitida por ele. Este é um daqueles fenômenos que nos forçam a reconsiderar o que sabemos e a perceber o quão surpreendente e contra-intuitivo o universo pode ser nas suas manifestações. A principal questão que se levanta é: será que podemos usar esse fenômeno para transmitir informação a uma velocidade superior à da luz? Conseguiríamos, por exemplo, enviar telegramas superluminares utilizando a sombra? A resposta, infelizmente, é negativa. E é exatamente aqui que reside o cerne da questão, explicando por que a teoria da relatividade não é, de fato, violada. Imagine que você queira enviar uma mensagem de um ponto a um ponto B em um monitor distante, usando uma sombra. Para fazer isso, você precisaria modular a sombra de alguma forma. Por exemplo, fazendo-a surgir e desaparecer, transmitindo o código Morse. Para gerar uma sombra no ponto A, é necessário colocar um obstáculo no caminho do feixe de luz que se dirige a esse ponto. A informação de que você inseriu esse obstáculo atinge a tela na velocidade da luz. Da mesma forma, para criar uma sombra no ponto B, você deve intervir no feixe de luz que se dirige ao ponto B. Não existe nenhuma relação de causa e efeito entre o surgimento da sombra no ponto A e no ponto B. Você não pode, ao criar uma sombra em A, fazer com que essa sombra viaje até o ponto B e transmita a informação desejada. Na física, lidamos com dois tipos de velocidade, a de fase e a de grupo. Pense nas ondas da água. Os picos ou cristas dessas ondas movem-se a uma certa velocidade. Esta é a velocidade de fase. Já a energia real da onda, a sua massa principal, move-se a uma velocidade diferente. A velocidade de grupo. É exatamente a velocidade de grupo que não pode exceder a velocidade da luz, porque ela está ligada à transferência de energia e de informação. A velocidade superluminal de uma sombra é um exemplo clássico de velocidade de fase. É a velocidade com que se move uma fronteira ou um limite abstrato, mas não um objeto físico real. Outro exemplo de velocidade de fase são as ondas do mar que chegam à costa em ângulo. O ponto exato onde a onda rebenta na praia pode deslocar-se ao longo da areia a uma velocidade incrível, até mais rápido do que as próprias ondas no oceano. Mas é óbvio que nenhuma água está realmente a mover-se pela praia a essa velocidade. É apenas um efeito geométrico. Com a sombra, a situação é análoga. Dessa forma, o paradoxo se resolve de uma maneira bastante elegante. A sombra pode se mover mais rápido que a luz, porque ela não é um objeto material e não transporta nem informação, nem energia. O seu movimento é, na verdade, uma ilusão, uma sequência de eventos de escurecimento independentes que ocorrem em diferentes pontos do espaço. Cada um desses eventos obedece às leis da física, ocorrendo apenas na velocidade com que a informação da fonte de luz e do obstáculo
pode alcançá-lo. A teoria da relatividade de Einstein permanece inabalável. O limite de velocidade cósmico continua em vigor. Mas a compreensão desse fato não torna o fenômeno menos fascinante. Pelo contrário, ela só adiciona mais profundidade ao mistério. Vemos como as simples leis da geometria, quando multiplicadas pela escala cósmica, geram fenômenos que nos parecem impossíveis ou até mesmo mágicos. Isso nos lembra que o universo está repleto de ilusões, e o nosso papel como investigadores é aprender a distingui-las da realidade. Curiosamente, um efeito similar pode ser observado em outras áreas da física. Por exemplo, na mecânica quântica, existe o fenômeno do emaranhamento quântico, que Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância. Duas partículas emaranhadas, separadas por qualquer distância, comportam-se como uma única entidade. A medição de um parâmetro de uma partícula define instantaneamente o parâmetro da outra. Parece que a informação é transmitida instantaneamente, mais rápido que a luz. No entanto, nem mesmo neste caso há violação da causalidade. É impossível transmitir informação significativa mais rápido que a luz usando este efeito. Você não pode controlar o resultado da medição que irá obter, e, portanto, não pode usar isso para criar um telégrafo superluminal. Assim como no caso da sombra, este é um fenômeno surpreendente e não intuitivo, que, no entanto, se enquadra perfeitamente nas leis da física existentes. Mesmo assim, ele nos obriga a refletir profundamente sobre a natureza da realidade. Voltemos à nossa sombra e consideremos outros cenários possíveis. E se a fonte de luz não for um pulsar, mas sim, por exemplo, a explosão de uma supernova? Este evento grandioso liberta uma quantidade colossal de luz, que se espalha em todas as direções numa esfera luminosa. Se uma nuvem de poeira se encontrar no caminho desta luz, um eco luminoso irá percorrê-la. E se houver outros objetos, mais pequenos e densos, entre a explosão e essa nuvem, eles projetarão as suas sombras na esfera de luz em expansão. Essas sombras não apenas se moverão, elas se expandirão e se distorcerão, criando espetáculos verdadeiramente fantásticos no cosmos. Ao observar o movimento dessas sombras, os astrônomos podem aprender muito sobre a estrutura tridimensional do espaço interestelar, que normalmente nos parece vazio e transparente. A sombra, portanto, deixa de ser apenas um paradoxo curioso e transforma-se numa ferramenta poderosa para a exploração do universo. Peguemos outro exemplo: a intersecção de uma tesoura. Imagine uma tesoura cósmica e gigantesca, com lâminas que se estendem por anos-luz. Ao começar a fechá-la, o ponto onde as lâminas se cruzam vai se deslocar. E quanto mais próximas as lâminas estiverem, mais rápido esse ponto se move. No instante final, pouco antes do fechamento completo, a velocidade desse ponto pode, teoricamente, tender ao infinito. Mais uma vez, trata-se de um efeito puramente geométrico. Esse ponto de intersecção não é um objeto físico, é uma abstração matemática. Ele não carrega energia. Nenhuma parte das lâminas, em si, se move mais rápido do que a luz. Este caso é muito parecido com o exemplo da sombra, pois também demonstra como o movimento de um ponto abstrato, ou de uma fronteira, pode exceder formalmente a velocidade da luz, sem gerar qualquer paradoxo físico real. O universo está repleto dessas armadilhas para a nossa intuição, que foi moldada e formatada num mundo de velocidades lentas e distâncias pequenas. Será que podemos considerar a sombra como uma forma de informação? De certa forma, sim. O surgimento de uma sombra nos informa que existe um obstáculo entre nós e a fonte de luz. No entanto, trata-se de informação no sentido mais passivo possível. A própria sombra não consegue contar nada de novo. Toda a informação sobre o obstáculo já está codificada no fluxo de luz, ou na sua ausência,
e se propaga juntamente com ele. Portanto, quando dizemos que a informação não pode ser transmitida mais rapidamente do que a luz, estamos nos referindo à informação ativa e inédita, uma mensagem que pode ser criada, enviada e recebida. Já a sombra é uma consequência de eventos que já ocorreram, e a sua viagem pela tela é apenas o desenrolar dessa informação no tempo e no espaço, a uma velocidade que não ultrapassa o limite da luz em cada ponto individual da superfície. Este fenômeno convida-nos a refletir sobre a própria essência do movimento. O que queremos dizer, afinal, quando afirmamos que algo está em movimento? Geralmente, imaginamos um objeto que se desloca do ponto A para o ponto B, mantendo a sua integridade. Mas o movimento da sombra é algo completamente diferente. É mais parecido com a onda de um estádio, aquela em que os espectadores se levantam e se sentam sequencialmente. A onda percorre as bancadas, mas cada pessoa permanece no seu lugar. O que se move é apenas o padrão, a forma. O mesmo acontece com a sombra. Nenhuma substância é realmente deslocada. O que se move é apenas o limite, a fronteira, gerada por eventos puramente locais. Compreender esta distinção entre o movimento de um objeto e o movimento de um padrão é a chave para a solução de inúmeros paradoxos físicos, não só aqueles ligados à velocidade da luz, mas também em áreas da ciência muito mais complexas. Mas, e os buracos negros? Será que eles podem projetar sombras que se movem mais rápido que a luz? A resposta é, com certeza. O buraco negro é o obstáculo perfeito para a luz. A sua sombra, delimitada pelo chamado horizonte de eventos, é uma região de onde nenhuma luz consegue escapar. Se o buraco negro estiver em rotação e localizado perto de uma fonte de luz intensa, como um disco de acreção, a sua sombra projetada em objetos cósmicos distantes também pode se mover a velocidades superluminais. Mais ainda, estudar a forma e a dinâmica da sombra de um buraco negro é um dos poucos caminhos que temos para testar a teoria da relatividade geral diretamente em condições extremas. A fotografia da sombra do buraco negro M87, capturada pelo telescópio Event Horizon, foi, aliás, um dos maiores avanços científicos dos últimos anos. É interessante notar que o conceito de movimento superluminal não se limita apenas às sombras. Na cosmologia, por exemplo, devido à expansão do universo, as galáxias distantes afastam-se de nós a velocidades superiores à da luz. Isso não quer dizer que elas estejam a mover-se através do espaço mais rápido do que a luz. É o próprio espaço entre nós e elas que se está a expandir. O resultado é que a luz que elas emitem nunca conseguirá chegar até nós. Elas desaparecem para sempre por trás do nosso horizonte cosmológico. E, mais uma vez, isto não viola a teoria da relatividade, porque não estamos a falar de movimento no espaço, mas sim do movimento do próprio espaço. Este é mais um exemplo de como o universo, em larga escala, se comporta de uma forma completamente diferente da que estamos habituados. Voltamos agora à nossa palestra relaxante, pensada para o sono. O simples facto de estarmos deitados aqui, em segurança e conforto, a contemplar coisas tão grandiosas e abstratas, já é, em si, um milagre. Nós, criaturas que habitamos um pequeno planeta, orbitando uma estrela comum, conseguimos decifrar as leis que governam o universo. Podemos viajar mentalmente por milhares de milhões de anos-luz e visualizar as sombras a dançar nas nebulosas, a velocidades que ultrapassam a luz em centenas de vezes. Este processo de conhecimento, esta expansão da nossa consciência até aos limites do cosmos, é profundamente calmante e fascinante. Ele nos lembra que mesmo as coisas mais escuras e insondáveis, como a própria sombra, podem esconder uma beleza surpreendente e um profundo sentido. O fenômeno da sombra superluminal é uma metáfora perfeita. Às vezes, acontecem coisas nas nossas vidas que parecem impossíveis,
que quebram todas as regras. Vemos a sombra de um acontecimento passar pela nossa vida a uma velocidade incrível, e parece-nos que o mundo perdeu o juízo. Mas se olharmos com atenção, se compreendermos a mecânica do que está a acontecer, descobriremos que tudo obedece às suas próprias leis, que não passa de um mero efeito de perspectiva, um simples jogo de luz e sombra. Compreender isto não anula o evento em si, mas proporciona-nos calma e clareza. Permite-nos ver a realidade para lá da ilusão e encontrar ordem no que parece ser caos. Assim é no cosmos. Por detrás do fenômeno assustador e paradoxal da sombra superluminal, esconde-se uma geometria simples e elegante. Para resumir nossa jornada, podemos dizer que a sombra pode, de fato, se mover mais rápido do que a luz. Mas esse movimento é apenas uma ilusão, um belo jogo de geometria e distâncias cósmicas. Ela não transporta nem matéria, nem energia, nem informação. E por isso, não entra em contradição com as leis fundamentais da física. Esse paradoxo não é uma falha na teoria. É, pelo contrário, uma confirmação sutil e elegante dela. Ele nos mostra a importância de definir claramente os conceitos que utilizamos. O movimento de um objeto e o movimento de um padrão não são a mesma coisa, e o universo está sempre nos lembrando disso, lançando-nos novos e constantes enigmas, e desvendá-los, mergulhando nos mistérios do cosmos, é uma das atividades mais pacificadoras que se pode imaginar. Portanto, hoje vimos como algo tão simples e comum como uma sombra, à escala do universo, se transforma num fenômeno surpreendente, algo capaz, à primeira vista, de violar as leis mais imutáveis da física. Percebemos que a sombra não é um objeto, mas sim a ausência de luz, e é precisamente esta sua característica que lhe dá carta branca, permitindo que o limite entre a luz e a escuridão se mova pelos ecrãs cósmicos a uma velocidade muitas vezes superior à velocidade da luz. Aprendemos que isto não viola os postulados de Einstein, uma vez que uma sombra com esta natureza é incapaz de transportar qualquer tipo de informação. É apenas uma bela ilusão de ótica, uma velocidade de fase, nascida da geometria de vastos espaços. Este conhecimento, longe de diminuir a maravilha, torna o universo ainda mais elegante. Obrigado por terem dedicado este tempo a refletir sobre os mistérios do cosmos comigo. Se este enigma cósmico vos ajudou a relaxar e a meditar, por favor, deixem um like e subscrevam o canal para mais aulas para o sono. Cliquem também no sino para não perderem a nossa próxima jornada. Que outros paradoxos da física ou do cosmos gostariam que explorássemos em vídeos futuros? Espero pelas vossas ideias nos comentários. Boa noite e bons sonhos.